Eu já conhecia a dramaturgia do Rodinei, como público, e de ter feito SP Escola de Teatro na mesma época que ele estava lá. E eu gosto bastante da forma que ele lida com a palavra, com a narrativa, de como gera imagens e me instiga bastante a imaginar como que aquilo pode virar cena. E aí me veio essa ideia de montar com 4 mulheres, porque de visitar esse lugar, assim, que pro Rodinei era um vaqueiro, mas que é um vaqueiro cujas palavras não é exatamente um vaqueiro falando, não é um lugar realista de um vaqueiro falando sobre isso. A relação que ele usa com a palavra é um outro tipo de vaqueiro, assim. Então poderia ser também um outro tipo de lavadeira, um outro tipo de vizinha, um outro tipo, poderia ser uma mulher ou 4 mulheres, assim. E aí eu fiquei bastante instigado e aí eu procurei das pessoas com quem eu gostaria de trabalhar, que eu tinha em mente. Foi assim que a gente chegou nessas 4 atrizes. O trabalho do Alex como diretor, né, tentar chegar a mais próximo possível do que ele pensava, assim, foi bem difícil, mas eu achei desafiador para mim, porque é algo que eu não, não trabalhava, assim, não trabalhei, nunca trabalhei normalmente, assim, com algo um pouco... É dramático, mas também tem uma ludicidade, tem, né? E eu sempre trabalhei com uma vertente mais cômica, e aí quando eu me deparo com o texto do Rudinei, que é essa poesia incrível, né, que ele escreve, quando eu deparo com isso, meu Deus, como que eu vou fazer isso, né? Como que vai ser esse trabalho? É muito do coletivo, assim. É muito daquele agrupamento, daquelas 4 pessoas, assim. Elas vão constantemente, dia a dia, descobrindo coisas e essas coisas vão sendo valoradas e vão sendo escolhidas para entrar na cena quando elas ficarem sozinhas e decidirem fazer o ateliê de cena, né? Forem pensar na marcação de cenas, naquelas ideias que elas tiveram no espaço e no tempo, assim. O Caatinga é mais uma montagem profissional da companhia que tem, mas que compartilha com as outras pesquisas, com as outras montagens, uma pesquisa. A gente sempre lê o texto muitas vezes e trabalha com a sensibilidade. Então, hoje em dia eu percebo, assim, apresentando a quantidade de texto que a gente fala, assim, e é muito... Acho que ainda mais para mim que passei por todos os processos da companhia, assim, sai muito natural o texto. Ele não fica com uma preocupação, então realmente acho que a gente conseguiu caminhar na nossa pesquisa no sentido de não ficar preocupado com o texto e de deixar essa relação com o texto ir para lugares que surpreendam o próprio ator. E eu vejo que a gente convida os artistas convidados também para essa experimentação de não ir para uma intenção pré-concebida antes de falar o texto, mas de deixar que na apresentação você seja afetado por aquilo. E é uma coisa que a gente pede para as pessoas, que essa pesquisa pede para as pessoas, que não é muito fácil de fazer. Então é uma coisa que sempre dá medo, porque é um lugar que a gente quer ter mais fácil de uma... O ator, a gente normalmente quer ter um lugar mais fácil, eu já sei como fazer isso. E essa pesquisa propõe um lugar mais dinâmico, menos definido, assim, sabe? O couro seco da cabra era o mesmo couro seco que marcava de dor a pele e a desobediência do filho. A companhia é bem diferente do grupo, né, que eu sou do grupo Clariô de Teatro, e dentro desse coletivo a gente que surgiu o grupo Clarianas. Então a música e o teatro ali está muito inserido, muito junto. Aqui
eles têm uma metodologia diferente, assim, que eu acho que eu demorei um pouco até para pegar, assim, que é separar, né? O texto da imagem, o gesto, o corpo da fala, de uma forma que não é orgânica, que é um processo de laboratório mesmo, assim, de estudo, né? Então, para mim, foi interessante isso, né? Me ver nesse outro lugar. Acho que as partes que eu mais achei interessantes tiveram relação com o trabalho corporal e com o fato de que eram muitas atrizes, né? 4 pessoas pensando juntas e criando. E aí, esse foco que a gente deu, esse desenvolvimento assim do corpo, essa busca pelo corpo da cena, eu acho que foi a parte mais interessante. O trabalho que a gente fez com a Kênia Dias, que foi... A Kênia Dias fez essa preparação corporal, né? E aí nós fizemos vários trabalhos com ela que envolviam toque, afastamento, a percepção de si e esse foco mais no processo do que no resultado, né? Mais o percurso que você está fazendo do que o lugar em que você quer chegar. E essa percepção, essa atenção a isso, acho que ficou inclusive bem aparente na peça, esse trabalho corporal que a gente fez. E dentro do processo, com a Cia, foi muito interessante trabalhar com o Luciano, que ele trabalhou com a gente os aboios. E como é um lugar muito natural da natureza mesmo, dessa função do vaqueiro, né, o aboio, achei interessante também essa forma de você exercitar o aboio em outros lugares, em outras camadas. Então, o trabalho com ele foi pouco, a gente não teve muito tempo de trabalho com ele. Eu já trazia um pouco do aboio dentro de um grupo que eu participo, que é o grupo de música das Clarianas, que a gente já trabalhava um pouco do aboio de uma forma mais intuitiva. E aí, com ele, eu achei interessante trabalhar esse exercício do aboio na cena, né? Foi algo que foi marcante para mim, trabalhar com o Luciano. É sempre essa imagem, né? Que a gente tem uma encruzilhada do som, né? Cima, embaixo, frente, trás, lateral, né? A gente cria uma esfera de som, né? Agora, no final do processo, a gente teve a presença da Verônica Santos. Foi uma presença, foi meteórica, né? Porque foi muito rápido e a gente já estava em cima de estrear. Mas foi uma identificação, assim. Eu conheci o trabalho dela um pouco de longe. E aí, quando eu tive contato com o trabalho dela, presencialmente ali, ela com a gente e tal, logo de cara, a forma como ela trabalha o corpo, a resistência e a leveza, assim, isso me deixa bastante tocada, assim. A nossa relação com a Telume foi muito boa. A gente já estava com uma parceria no período da pandemia, mas ela orientava a gente por vídeo e aí a gente finalmente conseguiu presencialmente desenvolver um trabalho com ela. E foi assim impressionante para mim, assim, foi muito bonito de ver a maneira como ela trabalha. Acho que ela ensinou muita coisa pra gente, né? Sim. Nesse processo, tipo, várias coisas que a gente às vezes ficava esquentando muito a cabeça, muito preocupado, ela mostrava que não, às vezes uma coisa que já estava sendo utilizada no ensaio, se ela recebesse um outro tratamento, uma outra pintura, ela já seria ótima.
E às vezes a gente tava assim, o que que é, sabe? Numas questões, e ela botava a gente muito no chão, assim. A presença da Telumi é muito... Tem um lance de bruxaria, assim, que ela é muito... Essas, ela tem uma tranquilidade que pra mim foi muito boa até por esse momento, assim, tipo, a gente precisa tampar isso, um voal, 5x4, 3 pedaços, a gente amarra. E é rápida, foi extremamente rápido, assim, eu já sabia o que comprar, eu fui lá, comprei, trouxe, no outro dia ela amarrou assim, tá pronto. E foi muito tranquilo. Tem que pintar, aqui, pinta assim, assim, eu mesmo pintei, Carol pintou, as atrizes poderiam pintar, né? E se resolve, assim, e ao mesmo tempo você olha e fala assim, caramba, e fica extremamente elegante, tem tudo a ver com o que a gente quer, assim. Só que isso você vai costurar por fora, depois por dentro para segurar. Ó, tá vendo? Fica parecendo uma faixa mesmo aqui, costurado, né? Sim. Aí, ó, ela fica mais... Assim como foi o nosso contato com o sonoplasta, assim, com o Vitor, que chegou já no processo de finalização ali no último mês, mais ou menos, e tinha muita sonoplastia para fazer, e ele, com muita tranquilidade, assim, eu sempre falo que sonoplasta tem algo de psicopata, assim, porque ele consegue ter uma frieza e subir o volume na hora certa, por mais que tenha, às vezes, o teatro está caindo e ele consegue subir. Eu não consigo entender como essas pessoas conseguem fazer isso, mas eu acho muito bonito, assim. E ele conseguiu, além dessa frieza extremamente importante, uma sonoplastia com muita sensibilidade, assim, os sons, a relação com o som, que não é replicar um lugar folclórico do que seja a Caatinga, do que seja o Nordeste, mas é reconstruir nessa mesma ideia que a gente estava há 5 meses pesquisando na atuação, assim. E eu vejo essas duas sensibilidades com a mão e com os sons, tanto na Telumi quanto no Vitor, que eu achei que foi muito significativo o processo, assim. A iluminação, a parte criativa é do Alex, que é o diretor, né? E a Cia do Caminho Velho trabalha com luzes mais isoladas, sem aqueles grandes holofotes, assim, que vem de cima. Então, a gente coloca luzes em um galho, por exemplo, né? É uma coisa diferente, assim, que acontece dentro do espetáculo de Caatinga. A gente tem algumas luzes coloridas, né? Porque tem cenas que pedem uma especificidade. E tem luzes que as atrizes manipulam, né? Que é como se fosse uma luz menor e que ela pode se locomover e tal, na mão e tal. Nesse sentido, assim. A gente tem um total agora de 24 luzes no espetáculo. Desde as luzes que ficam no chão até as luzes que as atrizes manipulam, as luzes mais específicas. Então, é bastante trabalhoso, mas torna tudo especial, né? Toma desse, bicho! Em carta alguma eu sei tomar o sentido das palavras no garrancho das linhas. Anoto a quantia de cabras na cabeça, às vezes esqueço. Nenhum desses vaqueiros daqui sabe a grafia do próprio nome. Toma atento e acorde que eu te digo uma vez só. Todos os pontinhos que teve durante esse processo foi se ligando assim, e tudo faz, para mim, faz muito sentido. Então, Caatinga
adentra esse universo do interior do Rio Grande do Norte, né? Que é onde o dramaturgo fez essa imersão mesmo, né? Cultural. E dentro desse universo tem esse mundo do vaqueiro, né? Essa história de um pai e de um filho que estão quase em uma situação de isolamento ali, na Caatinga. E para mim, Caatinga traz uma realidade que é pouco vista, assim, pelo Brasil, né? É um lugar que as pessoas não conhecem dentro dessa epistemologia, dessa forma de ver o mundo, né? Pelo caminho, avista cruzes de quem morreu na estrada, casinhas de pau a pique abandonadas por gente que não aguentou a seca. Lembra-se às vezes dos versos sem rima que o poeta uma vez recitou em lágrimas pra gentes de Aroeira, lá no pátio do grupo escolar. Foi numa manhã seca, ali quase toda manhã seca. Mas o filho não consegue dizer um só verso do poema, um troço que doía. Era quase assim. E nesse caso, parece que é algo muito fechado, né? O universo inteiro desse menino é o pai. Ele é a referência, ele parece ser a única proximidade que ele tem. E é uma proximidade distante, não parece ser uma relação tão calorosa assim. Em alguns momentos até tem uma brincadeira, uns momentos que você fala, nossa, que descontraído, que divertido, lembra, tipo, histórias que você ouvia quando era criancinha, mas, em geral, no todo, assim, na construção da narrativa, parece muito mais que é uma relação distante e que, ao mesmo tempo, é a única relação que esse menino tem. Então, ele tem diversas questões com isso, né? Porque todos os sentimentos que ele desenvolve na vida, eu acho que estão em relação ao pai dele. E aí, essa que é a grande questão, no fim das contas. Porque uma grande questão da peça é quando o pai, né, por influência da mãe que já morreu, quer que o filho aprenda as palavras bonitas, né? O pai é analfabeto, ele quer que o filho estude e tal, só que o filho se encanta pelo universo do vaqueiro, né? A indumentária, andar a cavalo, matar alguns animais e tal. Todo esse universo acaba sendo encantador para o menino. Então, Caatinga vem mostrar essa parte do Brasil pouco vista, né? Não como só um bioma, mas também esse universo do vaqueiro, né? Do interior do Rio Grande do Norte. É só acalmar as ideias, botar no lugar a cabeça e ir para os estudos. Depois tem tanto e muito de ir para as vertigens, fumar os estirões na coraça de vaqueiro. Aquela multidão de homens com marca de surra de Jurema no rosto. Tua mãe dizia, baixinho ela dizia, filho meu não terá marca de surra de Jurema no rosto. Nem um tanto. Filho meu não terá marca de surra de Jurema no rosto. Por serem 4 mulheres, eu acho que isso de tornar mais impossível a gente realmente ser esses homens, isso é bom. Porque aí a gente tem que criar a nossa forma de ser esses homens, né? Fica mais evidente ainda que a nossa visão, que é um diálogo com esse universo, que eu não estou reproduzindo ele, né, de uma forma realista, mas eu estou dialogando com ele. E eu acho que isso tem a ver
tem tudo a ver com pesquisa de ator, tem tudo a ver com criação, tem tudo a ver com teatro. É uma leitura dessas mulheres que moram em São Paulo, que tem essa vida louca, cotidiano louco, de 2022 em São Paulo, cidade, ônibus, metrô, asfalto, 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 asfalto. O Agreste é outro, né? A Caatinga é outro. Então, é uma leitura desse bioma com outra pele, assim, com outra carne. Me identifico com esse menino porque sou do interior de São Paulo, então eu tenho um quê de menino do sertão do Nordeste, Norte e Nordeste. Né? Sempre brinquei com cavalo, com vaca, sempre me fiz, né? Que a mente da criança viaja, né? Então eu acho que eu sempre busquei estar presente assim, no meio da natureza, né? Então eu acho que esse trabalho veio fazer parte do que eu sou na minha origem, assim. É que ao mesmo tempo que ele mostra a beleza, ele provoca um certo atrito, né? Porque ele mostra também que nesse lugar de beleza também existem coisas que não cabem. Ele mostra que nesse lugar de beleza existem coisas que são sufocadas, né? Que é representado por esse menino da história. A dramaturgia e a peça em si, ela tem uma coisa que eu acho que é importante, assim, que é não ver esses dois personagens, o pai e o menino, como heróis ou como não heróis, como vilões, assim, mas como pessoas, assim. E na complexidade do que isso significa. Como vai se encadeando a história e dos achismos que a gente tem do que acontece ali, porque a peça ela termina, você pode ter sido isso ou pode ter sido aquilo, ele pode ter feito isso por estar se sentindo assim ou pode ter feito isso por um outro motivo, né? Em vários momentos isso acontece e esse pode ser e pode não ser é muito humano, assim, no sentido de que a gente gosta de imaginar que a gente sabe exatamente dominar o tempo e o espaço, controlar as coisas, saber o que a coisa, eu sei o que eu quero para mim, eu sei o que é bom, eu sei o que vai mudar, o que não vai mudar. E essa é uma tragédia humana, porque a gente não pode nada, assim. O filho lembrava-se que toda anotação em parágrafo polido com advérbio é pouca para quem assenta a terra nas mãos. No corpo, quando sente o último pulso do coração de uma cabra, quando se vai amolar a faca e tirar da carne do animal o couro, a vida. Ela trata muito dessas relações humanas, mas em um lugar pesado. Eu sinto que dentro do espetáculo tem poucos respiros, né? Tem uma fala que é do Rodinei, que ele fala assim, ele fala de um momento de água e de repente volta a seca de sempre. Então esse espetáculo ele traz muito essa secura das relações mesmo. É uma relação muito atritante entre pai e filho e fica nesse diálogo que só vai crescendo a tragédia mesmo, que ele vira uma tragédia, o espetáculo. Essa não integração entre as pessoas, né? Essa dualidade. E esse não entendimento mesmo do outro, não aceitar o outro. E você chega no lugar do desespero. Que é uma história trágica, essa história. E ela é trágica justamente porque é bonito e, ao mesmo tempo, tem a violência misturada a essa beleza, né? Então, eu acho que ela como uma obra, ela coloca questões pra gente. Ela põe essas questões pra gente. Como que pode conviver uma coisa com a outra? Como que haveria espaço para uma troca de afeto entre um filho e um pai? Como que haveria espaço para um homem que se apaixona por outro homem dentro desse universo? Ela mostra justamente essa diferença de geração, de tempo, de visão de mundo,
que não consegue, que gera esse atrito. Ou seja, você não conseguir falar verbalmente sobre o amor, mas se fazer presente, fazer o amor, né? Ser esse amor que você sente pelo outro, ou pela pessoa, ou por qualquer outra coisa, né? Pela natureza, enfim. E você lutar por isso, né? Por essa conquista. Então, acho que a peça, no meu íntimo, eu vejo assim. E por mais difícil que seja, né? Por mais difícil que você tenta falar verbalmente ou não verbalmente sobre esse amor, por mais difícil que seja, sempre tem algum jeito que você faça com que a pessoa ou com que as coisas entenda esse sentimento tão nobre, né? Então eu acho que a peça é isso pra mim, assim, né? É um amor seco, é um amor bruto, mas também é um amor maleável, é um amor sentido, assim, nas vísceras, assim, sabe? E é triste, e é violento, e ao mesmo tempo é tão bonito, assim. De saber que a gente vai. A gente vai. Mas a gente esteve aqui. E muita coisa esteve aqui. Acho que a peça fala um pouco sobre isso. Para mim, ela fala um pouco sobre isso. Do que eu consegui colocar as minhas mãos e da minha leitura sobre o texto e sobre as cenas e as dramaturgias, assim, é um pouco sobre isso que eu quis e que eu acho que a gente quer falar. Toda a caatinga é aroeira. Jurema seca, jurema preta, Jurema branca. mas a caatinga não tinha mais folhas secas. Eram verdes. As folhas verdes da caatinga Quase manhã. foram a última coisa que ele viu.